Bora, gente, falar um pouquinho de Corinthians. E olha só, essa semana pegou fogo. O Corinthians tomou uma goleada do Bahia. Pois é, 5-1 fora o show. Que essa que é a real, né? Não dá pra ficar com gueré-gueré. 5-1 fora o show. Teve eleição no Corinthians? Teve, né? Que ontem foi confirmada a eleição de Augusto Melo. Pro bem ou pro mal, foi quem venceu o grupo que já estava lá há mais de 16 anos, do André Sanches, do Ilho, Mário Gobi, todo mundo que passou desde a época do Alib. Do Alib caiu, depois foi expulso do Corinthians, Andrés assumiu e dali pra frente só foi a turma dele. Não teve ninguém diferente. O André Negão, que é o que disputou com Augusto Melo a eleição, era o próximo da fila para disputar a eleição. Muito fraco. Muito fraco. Eu sei, é difícil, porque às vezes a gente confunde, porque o sujeito, o indivíduo não fala direito, então você acha que porque ele não fala direito ele não tem capacidade. Não é isso, não é disso que se trata. O que se trata aqui é o seguinte: qual era a ideia? O que tinha para apresentar para a torcida corintiana o André Negão? Absolutamente nada. O que tinha para apresentar Augusto Melo para a torcida, para o clube? Absolutamente nada. A verdade é essa. Falar mal faz parte, todo mundo fala, eu erro aqui, às vezes a conjugação verbal não tem problema. O que interessa no assunto é o conteúdo. O que eu estou trazendo de ideia para vocês? Qual que é a minha ideia para dar um rumo para certa coisa? Nenhum dos dois candidatos apresentou rumo nenhum. Ano passado, na última eleição, na penúltima eleição, Augusto Melo queria construir uma roda gigante. Uma roda gigante para botar propaganda, ignorando completamente a Lei Cidade Limpa do Kassab. Então é isso, sabe? É umas ideias assim, treslocadas, de outra ideia, não faz o menor sentido. É difícil. O Corinthians está numa situação dificílima. Os dois que estavam disputando não tem condição nenhuma de assumir. O Augusto ganhou, beleza, que bom. Aí agora a gente vai assistir aqui o programa do Benja, que vai tecer muitos elogios, porque apoiou, junto com o Mano, que apoiou. Porque assim, para mim, é muito simples. O discurso do Augusto Melo é muito parecido com o discurso do Bolsonaro. Porque é família, porque daí é família, porque essa história. Vou trazer gente técnica. O problema é o seguinte: quando a gente vai debater esses assuntos, eu sei que pega fogo. Porque não tem nada a ver, eu não estou dizendo que Augusto Melo e Bolsonaro são semelhantes, não. Eu estou dizendo que o discurso é semelhante. A ideia para trazer para vocês aí o que vai ser do futuro do Corinthians é semelhante. Porque esse papo de eu vou botar gente técnica é conversa fiada, gente. Quem participou de alguma eleição, quem já teve nessa produção em algum momento, sabe. Sabe, não funciona desse jeito. Por que não funciona? Porque eu sou o gênio da lâmpada? Não. É porque quando você ganha uma eleição, você ganha com apoio. Apoio de quem? De quem? Quem que apoiou Augusto Melo a presidência do Corinthians? As chapas. Então, gente, se as chapas que apoiaram Augusto Melo, essas chapas vão fazer parte da governança do Augusto Melo como presidente do Corinthians. Porque tudo bem, traz Rodrigo Caetano, traz Alexandre Matos, traz quem você quiser para gerenciar o futebol. Mas a política vai estar nos bastidores sempre. É conversa. Vou ampliar. Bom, peraí, eu não vou ficar adiantando muito o assunto, porque eu trouxe pra gente reagir a um programa que o Augusto Melo, o primeiro programa que ele participou depois que ele foi eleito. O programa do Benja. Tem lá a sua ideia, respeite demais, humano, esse povo. Todo mundo tem direito a ter opinião, tô tendo aqui a minha. E espero que todo mundo que puder assistir também respeite pra gente poder debater. Porque afinal de contas, são mais de 37 milhões de corintianos no Brasil. Só no Brasil, sem contar o resto do mundo. Então é muita gente no centro financeiro do país. Então isso traz um poder econômico que ainda ultrapassa os outros times. Bom, vamos assistir um pouquinho. A gente vai parando, fazendo aquele ritmo de reação às coisas que ele vai falando, às coisas que os comentaristas vão dizendo, pra gente poder debater e ver se o que eu falei até agora faz algum sentido para vocês. Beleza? Vamos dar voz aqui a esse povo. Rola no Corinthians hoje em dia, você pode ter certeza disso. Tá precisando. Ô, Augusto, obrigado por você ter vindo aí. Uma honra. Obrigado. E
E, antes de mais nada, lógico, parabéns pela conquista e obrigado por ter dado a palavra, porque a gente convidou, falou, será que ele viria? Você veio 10 minutos antes ainda. Até te peço desculpa, tive que sair da Arena Neoquímica, estou ainda com traje desde ontem trabalhando. Cadê a faixa? Não, essa faixa senta aqui, senta aí, Augusto. Obrigado, é uma honra, obrigado. Pô, que legal. Então, olha, gente, recebendo aqui em primeira mão, primeiro programa que o Augusto Melo vem como oficialmente presidente do Corinthians. Mandar um abraço especial também pro Wagner Vilarão, que veio muito bem vestido hoje aqui. Grande Vilarão. Ô, Augusto, primeiro, obrigado. Vamos lá. Ontem teve a eleição, foi tudo dentro da tranquilidade e tal. E um resultado de praticamente o dobro. Mas ele tava com colete à prova de bala ontem, viu, beijo? Ele tava. Eu fui fazer assim com ele e falei, caramba. Mas se prevenir é melhor do que remediar. Bom, você esperava essa goleada? Foi o dobro. Bom, olha, primeira coisa eu acho importante a gente debater aqui, porque a política no Brasil, né? Não só no Brasil, mas aqui principalmente, virou um espaço de guerra, né? Um campo de batalha. E não devia ser assim. A gente devia poder colocar aqui a minha ideia, como eu estou colocando para vocês vão escrevendo aí no chat, vão comentando, e cada um vai dando a sua opinião, mas tem que ser sempre com aquela educação normal, assim, aquela coisa que deveria ser comum a todos nós, porque afinal de contas, não somos iguais, não temos a mesma origem, a gente não tem a mesma experiência de vida, cada um tem direito de ter opinião. Então, quando você ouve que o cara teve que ir com um colete à prova de bala, que no Corinthians um dia antes da eleição teve tiros, que a torcida quis... Quando a coisa começa a caminhar por esse lado, não é mais... a gente não está mais debatendo ideias, não é? A gente está entrando no campo de batalha, no conflito corpo a corpo. Eu acho que isso não dá resultado nenhum. Faz a ideia ficar muito extremada, também não deveria ser um problema, desde que ela não fosse para violência, mas é difícil, quando chega lá no limite do extremo, não descambar para violência. Então acho que falta muito maturidade para poder debater essas coisas e discutir não só no Corinthians, no Brasil inteiro, né? Eleição para vereador, eleição para deputado estadual, federal, governador, prefeito, presidente, é isso que acontece, uma pena que a gente está perdendo a chance de poder debater, conversar e depois sair para fazer outras coisas, porventura continuar amigo, continuar colega, acho que faz parte. Isso, uma pena que a coisa já vem descambando assim há muito tempo. E, enfim, vamos ouvir um pouquinho mais. Primeiramente, obrigado, beijo, Sr. Mano, é um prazer, obrigado pelo carinho aí, a oportunidade. Eu acho que palavra de um homem é tudo, né? E a gente começa uma administração no Corinthians com palavras, que é isso que a gente quer. E uma lisura total que vai ser a partir de 2024. É assim, Beija. Tinha as pesquisas, a gente sabia que aqui fora a gente estava muito bem, a opinião pública, tudo isso, graças não, né? Infelizmente, essas lambanças todas que eles vêm fazendo, falta de planejamento, a situação que o nosso clube enfrenta, a gente vem passando por gozação, enfim, a gente estava cansado de muita coisa. Então, a opinião pública, a gente já tinha uma ideia aqui fora, mas lá dentro é outro cenário, né? Lá dentro é um público muito pequeno que tem direito a voto, infelizmente, que a gente quer trabalhar muito agora para isso. E a gente também tinha uma vantagem muito boa, mas eles plantavam muito fake, que estava equiparado, e a gente tinha noção disso. A gente tinha noção que lá dentro a gente estava com 70%, mesmo porque sempre a oposição ela teve 70%, só que ela sempre dividia votos. E aí, realmente, eles sempre tentavam plantar uma terceira via para poder dividir esses votos, e eles tinham sempre essa margem de 30% a 35%, não passa disso. Então, a gente sabia que nós tínhamos 70% e nós tínhamos que trabalhar isso. E, graças a Deus, pela primeira vez, né, um candidato conseguiu unir a oposição, desde os anos 60, que um candidato não conseguia. Tudo isso em prol do Corinthians também, porque a oposição ela não aguentava mais, o torcedor, o sócio do clube não aguentava mais, e por isso essa união, e a gente sabia que ia ter essa margem de quase 70%. Na quinta-feira, no meu podcast, eu entrevistei o André. Pois aí concordo com o Augusto, porque assim, é verdade, na política rola muito isso, né? Você tem uma margem boa, uma porcentagem boa, e de repente a oposição ou aquela
que não é necessariamente uma oposição, mas também que não apoia você, é sempre uma parcela maior do eleitorado. Então, quando você consegue dividir a oposição, você consegue ganhar mais força, né? Por isso que, em geral, a abstenção em eleição faz uma diferença tremenda, né? Então, candidatos da situação que tem numa eleição tem uma abstenção maior, em geral levam, né? Porque a galera não quer nenhum nem outro, então você começa a disputar ali corpo a corpo com aqueles que são mais... tem mais cadeira cativa, né? Aqueles que estão junto com você sempre. Mas uma coisa que a administração do Andrés talvez não tenha sido... Talvez não foi legal, e ela não é completamente horrorosa, como às vezes você ouve aí no comentário da maioria dos comentaristas esportivos, porque parece que tudo sempre foi um horror. Não sempre foi um horror, né? O Corinthians foi campeão mundial, o Corinthians foi campeão da Libertadores, com essa administração. O Corinthians construiu a arena, com essa administração, foi palco da Copa do Mundo, abertura da Copa do Mundo, não é para qualquer um. Então teve o lado bom, teve o lado ruim, teve uma dívida que duplicou, triplicou, que nunca ninguém explicou muito como isso aconteceu. As receitas entravam, ninguém sabia muito bem para onde ia o dinheiro, muito dinheiro, né? O Duírio vai terminar a administração dizendo que chegou a quase R$1 bilhão de receita, e quando você olha no que isso resultou, tinha gente cobrando marmita, tinha gente cobrando coisas pequenas, e você fala, mas espera aí, você não consegue pagar essas coisas, como é que tá dando certo? Me explica onde tá dando certo. Então, tem um lance todo que se une a essa eleição do Augusto, que é justamente isso. Fora essa questão da oposição, tem também essa questão das coisas mal explicadas, né? E tudo que é meio mal explicado fica difícil. Mas vamos assistir mais um pouquinho, porque tem bastante assunto para debater. Ele não cita o seu nome, ele fala o Pinóquio Aventureiro. Por que isso? Eu queria entender, porque você faz projetos para o Corinthians. E aí ele fala que você está mentindo. Agora, ou seja, ele construiu a arena, não construiu? Você acha que a gente não consegue ampliar a arena, que é muito menos trabalho, muito menos custo? E aí tem outras coisas que a gente, alguns outros projetos que nós temos para dentro do clube, e tudo que a gente vai falar, eles tentam manchar nossa imagem. Tudo é praxe deles, tentar manchar. Ele também é conhecido como Taxinha, né? Então, se a gente é conhecido, se ele tá... Como o quê? Como Taxinha, né? Não é isso que todo mundo, a opinião pública, chama ele de Taxinha? Então, se eu... Taxinha o quê? Eu queria entender também por que chamam ele de Taxinha. Da mesma forma que ele está me chamando de Pinóquio, ele tem que explicar por que eu sou Pinóquio. E a gente vai provar agora na administração para ele, não só para ele, mas para todo corintiano que quer ver o Corinthians sair dessa situação, usar essa marca para grandes projetos, porque é uma marca valiosa, é uma marca que tem uma sustentabilidade muito grande, que tem uma das maiores torcidas do mundo, que tem uma das torcidas mais consumistas do país. Ela te dá essa credibilidade, ela te dá esse retorno para que esse investidor venha investir, e ele sabe que o retorno é garantido. Olha, eu não sei o que o Andrés sabe, o que ele sabe sobre o Andrés. Eu sei que é o seguinte, quando termina a eleição, o ideal é que o novo mandatário queira aglutinar. Desse jeito ele não aglutina nada, né? Ele separa mais ainda. Eu acho um problema, porque às vezes tem coisa que você precisa votar e que precisa vencer a votação e precisa de um quórum mínimo, e ele às vezes é muito grande. Então, com o apoio que você tem, né? Do jeito que ganhou Augusto, com um apoio muito grande, né? Como é que ele vai conseguir encaixar os apoios todos em partes do comando porque todo mundo vai querer uma fatia. Ninguém apoia por amor. Apoia porque tem seu projeto, sei lá, para a área aquática, para a área de esportes olímpicos, sei lá. Cada um tem o seu projeto. Então você apoia porque o candidato também disse que apoiaria o seu projeto. Então esse encaixe é natural. É preciso tomar um pouco de cuidado. Eu acho o seguinte, quando o Andrés chama de Pinóquio, eu entendi a ideia. A ideia é a seguinte, como é que você fala que vai ampliar uma arena que não lota? Para que eu vou ampliar uma arena que não lota? Como é que eu vou fazer se eu tenho já um name right, já tenho uma administração feita com um contrato assinado? Como é que eu vou trazer terceiros para entrar nessa administração sem incomodar quem já tem contrato assinado? E vem lá da eleição passada, como eu disse, né? Vai construir uma roda gigante no Parque São José. Então essas coisas que incomodam às vezes nesse discurso um pouco
um pouco sem conteúdo, né? Então, assim, não é nem desqualificando o Augusto, que foi eleito presidente. Espero que ele tenha toda a sorte do mundo, que o Corinthians consiga dar transparência para aquilo tudo que aconteceu nos últimos anos, principalmente, não é? A gente consiga saber onde é que o dinheiro dos atletas foi parar, se está dividido em vezes, qual é o acordo que fez com o Zenit, qual é esse acordo com a Caixa Econômica Federal, porque daí a gente consegue entender melhor essas coisas, e entendendo melhor essas coisas, você fica mais tranquilo, você, não, tá certo. É assim mesmo, ó, certo ou errado, eu sei o que está acontecendo. É o que eu disse há pouco, né? O que pecou demais a administração do Andrés foi essa falsa transparência, né? O que está acontecendo? Ninguém sabe muito bem. Então, tem esses problemas. Vai ampliar a arena, o dinheiro já está difícil. Quer dizer, mais de 1 bilhão só de clube de dívida, tirando a arena, que aparentemente está fechado, né? Mas vai entender, né? Muito difícil. Mas vamos ouvir mais um pouquinho do Augusto, porque vale a pena a gente debater esse assunto com mais profundidade. Aí vocês vão percebendo um pouco disso que eu estou falando. O que tem de conteúdo nesse falatório todo? Será que tem ou são palavras soltas? Não é? Vamos continuar. O nosso participante da Ilha de Caras, Augusto, vai querer falar com você aí. Vamos lá para a Ilha de Caras, jet ski, champanhe, iates. Aí, ídolo, Emerson Sheik. Primeiro programa que o Augusto Melo vem oficialmente como presidente do Corinthians. Então você pode falar com ele e fazer tua pergunta aí, Sheik. Me convida para esse jet, essa champanhe. Me convida, hein? Augusto, vou falar uma coisa para você. Quer dizer, presidente, vou falar uma coisa para você. Meu sonho, viu, presidente, é ter essa moleza toda. Quem dera. Quem dera. Não, mas eu acompanho algumas vezes lá, eu acompanho algumas coisas lá. Não tá mentindo, não. Muito legal. Boa tarde a todos, boa tarde a quem nos assiste aqui. Muito bacana ontem, né, ver aí a eleição. Em primeiro lugar, tudo correndo bem, né, sem confusões, embora, né, o Augusto tenha ido com um colete, mas tudo correu bem, graças a Deus. O Benja, assim, eu desde o início as pessoas me perguntam muito, né? Sempre me perguntaram aqui mesmo no Domingol inúmeras vezes, né? A gente fica do lado do Corinthians sempre, né? Eu não nasci corintiano, eu virei corintiano depois que fui jogar no Corinthians, entendi o que é a instituição, tenho uma identificação absurda com o torcedor. Eu acho que pequena, mas tem uma história bonita dentro do Corinthians. E é muito triste ligar a televisão para assistir um jogo do Corinthians e ver o Corinthians dentro de casa, na nossa sala, perto da nossa cozinha, perto do nosso sofá, da nossa cama, apanhar. Isso é muito triste, apanhar dentro de casa. E sim, o torcedor já não aguenta mais, ninguém aguenta mais ver esse Corinthians. E eu acho que é uma esperança o Augusto, né? O novo presidente do Corinthians, poder montar uma equipe, isso falando de futebol, somente de futebol, montar uma equipe competitiva, acima de tudo, uma equipe competitiva, entender o que e as pessoas, né, parece que esquecem, né, do DNA que é o Corinthians, aquela pegada de jogador e torcedor, que às vezes parece que está tudo junto, e do nada se perdeu em 2023. E como corintiano hoje, torcedor do Corinthians, apaixonado pelo Corinthians, todo o amor que eu sinto pelo Corinthians, eu torço para 2024 que o Corinthians possa voltar a dar alegria para o seu torcedor. E a alegria, óbvio que a vitória é muito importante, mas é botar a bunda no chão, entendeu, Benjamin? Os caras respeitar, aí dá vontade de xingar, mas não vou fazer isso. Mas respeitar a camisa, sabe? O nome não vai no mercado e faz compra, não, tem que passar o cartão. Então, não adianta ter nome e não jogar, tem que jogar. E assim, ninguém aguenta mais. Eu acho que agora aí, para 2024, a gente tem torcedor se enche de esperança, né? Isso independente se fosse o André, enfim, com o Augusto agora, eu acho que
Que é isso, a gente vê a seriedade e um cara que, de palavra, né? Tá aqui hoje. Aqui, ninguém tem o que falar, Benjamin. Ah, mas Emerson, pô, você é amigo do Andrés, você é amigo do Duílio. Olha só, gente, eu sou amigo deles sim, tá? Mas o Corinthians, nós estamos aqui falando do Corinthians. E eu torço muito, presidente, para que o senhor faça uma excelente gestão do fundo do meu coração. Eu consigo separar muito bem as coisas, tá bom? Eu, de todo o meu coração, espero que tenha uma gestão maravilhosa, que possa, mais uma vez, montar uma equipe vencedora. E eu sei o que é vencer dentro do Corinthians. Tem uma situação dentro do Corinthians, Benjamin, que aí eu fico todo arrepiado, os olhos enchem de lágrimas. É o seguinte, dar um título para esse torcedor, nas arquibancadas, as pessoas ajoelhadas, agradecendo, chorando de alegria. Não essas imagens que nós estamos vendo aí, na arena, não sei se são essas, acho que não, na arena, torcedor querendo invadir o campo, xingando. A gente não quer isso pro Corinthians não, Benjamin. A gente quer Corinthians vitorioso, uma torcida feliz. Olha aqui, olha essas imagens, isso é triste, isso é triste. E o torcedor corintiano, eu não aguento mais ver isso. Eu não aguento mais. E sim, sou envolvido com a instituição. Sim, amo o Corinthians. Nunca escondi isso de ninguém. E 2023 é para pagar. Acabou. Esquece 2023. Quer dizer, vamos torcer para o Corinthians permanecer na Série A para que possamos fazer um 24 melhor. Daí, Augusto, olha o desabafo do Sheik, hein, cara? Desabafo de um ídolo da torcida do Corinthians, cara que deu uma das maiores, se não a maior alegria da história. O torcedor do corintiano faz um desafio. Olha só, eu acho que de todas as críticas que essa administração que passou, que terminou agora dia 31 de dezembro, de toda a crítica que ela merece, que tem muita crítica, né? Mas o começo do ano, ali do primeiro trimestre em diante, o Mantuan, que estava jogando muito, foi embora. Robert Renan, que tinha entrado bem na zaga, imagina fazendo dupla com o Murilo, que jogou muito, não ficou quanto tempo na zaga do Corinthians? Do mesmo jeito que o Gil salvou em algumas oportunidades, o Murilo também, não é? E foram dispensados, mesmo o Pedro, vendido no meio do caminho. Não tem como. O Roger Guedes, mas ele ia embora de qualquer maneira, não tinha como segurar, tudo bem, ok. Mas esse é um, cara. O restante também foi. Então, como que você vai no meio do caminho, aos poucos, desmanchando um time? Que resultado que você espera ter? Qual resultado? Nesse ponto foi desastroso. Mas o Corinthians vai conseguir lucros milionários, bilionários com jogadores no futuro, com a revenda deles, porque tem participação de direitos econômicos, tudo bem. Só que o que a gente está falando é de agora, essa situação que o Corinthians está passando, 5-1 para o Bahia, todo respeito ao Bahia, mas 5-1 para o Bahia na Neoquímica Arena, com um time que no papel não era para estar jogando tão mal, não é? E essa vitória do Augusto Melo, inclusive, com esse tamanho, ela tem muito a ver com essa goleada que o Corinthians sofreu na Neoquímica Arena. Ajudou, certeza, ajudou o sócio a colocar o Augusto Melo na presidência com esse volume de apoio. Não tem a menor dúvida. E olha o que o Sheik falou, que eu estava comentando agora há pouco. Quer dizer, qual que é o problema de você continuar sendo amigo de quem você discorda? Qual é o problema? Qual é o problema de continuarmos trocando ideia, mesmo que não concordemos em absolutamente nada? Não faz sentido. Não faz sentido. Então, acho que essa também é uma lição que ele deixa. Acho isso ótimo. O Sheik é um ídolo no Corinthians, né? Deu pra gente a Libertadores do jeito que deu, né? Resolveu o problema, né? Lá no jogo no Mundial, quem resolveu não foi ele, mas na Libertadores, no jogo contra principalmente contra o Boca Juniors, foi ele que resolveu.
timaço, mas ele que resolveu. Então acho que é sempre bom ouvir isso, ainda mais de alguém do tamanho dele numa rede tão grande que fala para bastante gente, né? Para a galera poder ter um pouco mais de ciência de que é possível que a gente continue nos relacionando independente do que pensa um ou outro. Isso é bem importante. Mas vamos escutar um pouquinho mais. Abafo aqui emocionado com você, Augusto. Olha a responsabilidade que você tem na mão, hein? Eu sou torcedor comum também, Beja. A gente passou por tudo isso. O Sheik, que é um ídolo, tem uma estrutura, tá falando do sentimento dele. Imagine nós, que somos também raiz, imagine esse torcedor que é raiz. E eu venho viajado, venho alguns jogos fora. Isso que ele tá falando ainda é até pouco. Você não tem ideia. Em Fortaleza, o último jogo, mais longe, um torcedor me procurou, falou, eu tô há 4 dias fora da minha casa. Meu ônibus quebrou, andei 5 quilômetros, empurrei o ônibus, conseguimos alugar um ônibus, chegamos aqui, tô aqui, ó, vou embora chorando, mais 4 dias, sabe-se lá quando eu vou chegar em casa, se o meu ônibus vai quebrar novamente. Então tudo isso aí é uma estrutura que a gente vem visitando para poder ter uma logística melhor para esse povo. E aí eu digo o seguinte, Benja, só um presidente burro não trabalha com uma torcida dessa, porque é ela que faz essa marca ser gigante, é ela que dá todo o retorno para qualquer investidor. E é o mínimo que nós temos que fazer. Por isso que eu venho falando sem demagogia, porque eu sou torcedor, eu estou passando o que esse torcedor está passando. A nossa gestão vai ser pautada para o torcedor. Pode ter certeza disso. Bom, mano, o Mano tem 4.300 perguntas pro Augusto. Verdade, Benji. Inclusive, muita gente ainda fala, mas é certeza agora que o Corinthians vai voltar a ser vitorioso? Gente, o que não dava, de fato, era para continuar com a atual administração, com a tal da chapa renovação e transferência, porque mudou o nome, né? O que eles fazem agora é vender jogadores aí por preço de banana. Agora transferiu de verdade. É, verdade. E o negócio é o seguinte, Augusto, eu prefiro acreditar, de fato, na incerteza do sucesso do que na certeza do fracasso. Porque se houvesse a permanência da renovação e transparência, era isso que ia ocorrer. Muito se critica a respeito, talvez, das suas ideias mirabolantes. Você fala, mas eu quero ampliar a arena, mas eu quero baratear o preço do ingresso. E aí o pessoal muitas vezes fala, aonde você vai realmente balizar, talvez, essa proposta? Quem são as empresas que vão fazer isso? Mas pelo menos é alguma coisa, Benjamin, uma iniciativa. Não continuar no marasmo, como o Duílio falava, não estou preocupado em ganhar títulos. Em mais de 36 anos, Benjamin, foi o presidente que não ganhou um título sequer. Isso é um absurdo para um time do tamanho do Corinthians, que arrecada o que arrecada, que tem o tamanho e a força e a mídia que tem o Corinthians, com que pagam para esses jogadores que lá estão e não estão correspondendo. Inclusive, Augusto, a gente estava falando agora há pouco a respeito da reformulação de elenco. Desses jogadores que estão vencendo o contrato, talvez você não queira antecipar quem pode sair ou não, mas a questão que fica, Augusto, é que quando a gente vai falar de uma reformulação de elenco, talvez uma perspectiva para o ano que vem, a gente tem que falar na permanência do treinador. Nós sabemos que você é um cara que gosta bastante do Vojvoda. Você, quando o Mano Menezes foi contratado na saída do Luxemburgo, criticou a atitude do Duílio. Inclusive, depois falou que ele não seria seu técnico para a próxima temporada, depois você reviu isso daí. Como é que anda a sua relação com o Mano Menezes e se você, de fato, vai mantê-lo no comando para encaminhar novamente aí um processo de reformulação ou se você pensa para o ano que vem trazer um novo técnico? Mano, a gente nunca falou que não trabalharia com o Mano, ao contrário, eles que fizeram esse corte, na apresentação do Mano, que foi constrangedora, o próprio presidente quis nos acusar desse sentido. Ao contrário, quem falou que não trabalharia com o Mano foi ele e o ex-presidente Roberto de Andrade, disse até que ele nunca pisaria no Corinthians na gestão deles. Eu, ao contrário, nunca falei disso. O Mano é um excelente treinador, sabe montar time, grande caráter. O que eu havia dito é que no nosso projeto de 3 anos, que é o que nós queremos montar, não só para atletas, comissão técnica, principalmente para investidores, é um projeto de 3 anos. E nessa época, o Mano, inclusive, estava dirigindo o Internacional. E eu só disse que não faria parte do nosso plano, porque também ele estava empregado. E eu queria uma outra situação para o Corinthians. Critiquei, sim, da forma que foi contratado. O Flamengo contratou um dos maiores treinadores do Brasil, contratou por 1 ano, e aí sim, você tem um aditivo, você reforma, enfim, renova. E é isso que nós queríamos. Agora, ele fez um contrato, nós vamos entender o contrato. O Mano é um excelente treinador. A gente está fazendo um monitoramento já só no nível nacional, mas também sul-americano. Vamos sentar com o Mano, que com certeza também ele já está fazendo esse monitoramento, mostrar um planejamento que nós temos para 3 anos e aí sim sentarmos e dar seguimento, porque o Corinthians não pode mais estar passando por essa situação. Ao contrário também do que o ex-presidente André Sanches disse para você, que nós fizemos proposta
de 2 milhões pro Bruno Henrique, E 10 milhões de luva, luvas. manda ele provar isso. Ele vai pra televisão, ele mente e a gente é obrigado a desmentir. Quer dizer, o cara fala uma coisa, ele tem que já falar e provar. É mentira. É mentira, completamente mentira. Primeiro eu seria leviano, não sou presidente, como é que eu vou fazer uma proposta para um atleta, sendo que eu nem sei se o meu treinador Ele quer? falou que vocês ligaram pro Tite também. Que conversa fiada, manda ele provar se eu liguei algum dia pro Tite, se eu liguei algum dia pro Bruno Henrique ou para empresário, nem sei quem é. Então como é que o cara fala esse tipo de coisa? Ele vem aí a público, e como ele faz de praxe sempre, ele mente, ele joga no ar e as pessoas têm que correr para desmentir. Quem não conhece acredita, conversa fiada. Agora estamos sim monitorando algumas peças, monitorando. Quando chegar lá com o treinador, com o planejamento, é isso. Agora sim, como presidente, nós vamos ser agressivos no mercado. Eu sou corintiano, eu estou passando o que todo corintiano está passando. E eu não vou aqui, eu quero montar um grande time, eu vou montar um time para ser campeão de tudo. E dinheiro? Dinheiro nós temos a terceira folha, a segunda folha salarial maior do país. Então nós já temos uma grande receita que é a folha salarial. E outra, Benja. Receita não, despesa. Despesa. Mas Folha salarial é uma despesa. Desculpa. Você está querendo dizer que já tem esse valor de... Você já tem uma folha salarial de 24, 25 milhões. Você já tem uma grande receita para contratar Essa jogador. É a folha do Corinthians. Essa é a folha do Corinthians, se não for mais. Isso é que a gente quer entender a hora que sentar. Você vai fazer auditoria? Primeira coisa que vamos sentar na cadeira é uma auditoria geral independente. Todo corintiano precisa saber o que aconteceu no Corinthians e o que vai ser daqui para frente. Daqui para frente é uma responsabilidade minha. Para trás eu vou consertar. O torcedor pode se assustar com o que vem ou não? Até eu acho que posso me assustar com o que vem. A gente já está preparado para isso também. Bicho. Agora, o corintiano, isso vai nos dar credibilidade também. Porque pode estourar alguma coisa lá na frente. Augusto, você não sabia? Não, peraí. Todo corintiano. E também porque a gente precisa já tomar uma posição de planejamento financeiro, para já onde a gente vai ser agressivo na parte de equacionar todas as nossas dívidas. Então, todo mundo precisa saber disso. Então, antes do Sormani, que eu sei que eu tô... Só para não perder. A Arena, o Duílio foi lá com o Andrés, lá em Brasília, com o presidente Lula, tal. Essa quitação continua ou ela era política? O que você sabe sobre isso? Não ouvimos mais nada disso desde sexta-feira, né? Apagou, né? Acabou o negócio aí. Isso também várias pessoas nos procuraram para isso. Vários advogados nos procuraram, que tem um monte de precatório. Primeiro aquela história de IPO, vão vender ações. Eu não compraria nenhuma ação na mão desses caras. Não vou comprar, não vou dar meu dinheiro para eles administrar. Até hoje não conseguiram administrar bem. Aí começou esse negócio da IPO, aí de repente é precatório, aí de repente agora é um fundo imobiliário. Como é que você acha um fundo imobiliário com esse valor gigantesco? Mas, como corintiano, eu espero que a coisa esteja andando bem, eu havia dito isso não dá tempo de sair até o final de dezembro nunca. Então não venha encenar, que é o que eles fazem, obra eleitoreira. Eu quero ver se eles vão dar sequência na obra eleitoreira até dia 31 de dezembro. Estão fazendo um monte de obrinha assim, em um mês fica pronta uma obra. Quer dizer, não é o que o sócio precisa, mas eles fazem para maquiar. Por quê? Porque é uma obra eleitoreira. Então eu espero que eles dêem sequência até o dia 31 para ver o que vai aparecer mais de obra até lá. Não vai aparecer mais, eu não tenho dúvida disso. Como agora também, mas eu estou torcendo, como agora, principalmente como presidente, eu gostaria que eles quitassem a Arena amanhã, para que a gente já possa, em 2024, entrar com uma grande receita. Mas você, no fundo do seu coração, você acha que vão quitar ou você acha que você vai ficar com a trolha na mão? Eu acho que a gente vai ficar com um grande problema aí, mas vamos tentar dar sequência nisso aí para resolver. A gente quer participar disso, a gente quer quitar a Arena, inclusive a gente tem algumas coisas também para correr atrás disso. Nós fomos procurados também para tudo isso. Agora, cadê? Acabou as fotinhas, acabou as coisas, mas se Deus quiser, tomara que seja realmente verdade, a gente está torcendo para isso e a gente vai dar sequência nisso, se realmente esse projeto tiver andamento, a gente vai dar sequência nisso para que a gente possa realmente ter a nossa arena quitada o mais rápido possível, porque é uma grande receita para nós, né? Esse, para mim, é um dos maiores problemas, não é? Como é que você está terminando seu mandato? Você está terminando o mandato. O Duílio está terminando o mandato como presidente. Mesmo que o André Negão fosse eleito, como é que ele contrata um técnico para ficar 3 anos? No primeiro ano é uma fortuna para rescindir o contrato. Só a partir do segundo ano é que começa a diminuir a taxa, a verba de rescisão. É um negócio absurdo. Você percebe aí que faltou um pouquinho de ética, não? Porque tá disputando uma eleição, eu sei, tava ali preocupado, vai cair, não vai cair, então vou trazer um técnico que possa ter um peso para poder levantar a moral da galera. Adiantou?
Mais ou menos, né? Fato é, trouxe um técnico que, querendo ou não, Augusto Melo, vai ter que engolir no primeiro ano. Senão vai pagar uma fortuna de rescisão. Então não tem. É isso que eu falei. Cadê a transparência na coisa? Não tinha uma boa intenção. Porque senão você não traz um técnico para ficar isso tudo. Você não traz. Porque você sabe que você pode perder a eleição. Você vai deixar um técnico que a próxima administração talvez não queira. É muita sacanagem. É como deixar uma dívida alta, não é? Então fica difícil mesmo. Eu, nesse ponto, assim, por isso que eu disse, os dois candidatos não serviriam. Para mim, não servem. Não servem, nenhum dos dois. É muito blá blá blá, muita conversa. O clube, o time tá cheio de problemas. O Augusto tá dizendo que vai ampliar. Se não tem dinheiro para pagar a conta do dia e vai ampliar, vou trazer parceiro. Quer dizer, quando é que o Corinthians vai conseguir a receita para si mesmo? Porque enquanto você traz parceiro, você traz gente para poder ser parceiro, você está dividindo o lucro. Quando é que o lucro vai ser só do Corinthians? A gente ouviu uma história lá no comecinho da construção da arena de que em 12 anos ia estar tudo pago. 16 anos, bom, não deu 16, né? Porque a Copa do Mundo não deu até hoje esse tempo todo, mas não foi resolvida a coisa. Vamos ver se esse papo de auditoria, se essa coisa de vamos trazer transparência vai acontecer mesmo. E na hora que tá na eleição, o discurso é livre. Ganhou a eleição, primeiro dia, tá aí já se apresentando, depois que ganhou a eleição, vai continuar com o discurso. Vamos saber daqui 3 meses, daqui 4 meses, como é que as pessoas vão agir? Vão tentar mudar o estatuto? Vão tentar transformar de novo em reeleição para presidente, em conselheiro que vai eleger o presidente? Porque isso tudo pode mudar. Com o apoio que esse homem teve, pode fazer o que ele quiser. Vamos ver o que vai dar. Vou transformar, o sócio torcedor vai poder votar. Vamos ver se o sócio do clube, aquele que mantém o clube, vai querer perder esse poder. Então tem um monte de coisa aí que é o que eu tô falando. Às vezes, mas tá aí uma proposta muito louca, mas daí para virar realidade, olha, tá uma distância muito grande. Obrigado. Pela eleição, tá? Por ter vencido, novo presidente do Corinthians, a expectativa é muito grande do corintiano. E de quem não é corintiano, mas que quer ver um Corinthians forte. Porque o Corinthians ele tem que ser forte para dar graça a qualquer competição que se dispute nesse país. Então, minha pergunta para você é a seguinte. O Chicão, ex-zagueiro do Corinthians, vai ser, o que todo mundo comenta, o seu homem no lugar que hoje é ocupado pelo Alessandro. Eu quero saber quem é que vai ser o cara do futebol. É um grande executivo de mercado. Então, isso que eu fiquei sabendo que é o Rodrigo Caetano. Isso confere? Não, a gente está ainda monitorando. Não tenho como te falar isso, porque nós ganhamos ontem, né? A gente assume a partir do dia 2, mas nós estamos já há mais de um mês monitorando todo bom executivo, todo bom profissional atualizado de mercado que nos ajude a montar um grande time e tire a gente dessa situação. O Chicão, sim, vai fazer a parte de integração com a gente. Agora é oficial, então. Agora é oficial. Aê, primeira mão. O Chicão vai fazer parte da parte de integração nossa, base profissional, que é o trabalho que eu fazia muito bem junto com o Alessandro na nossa época, que eu era assessor, viu, Andrés? Assessor, não é 8, 9 meses, não. Foi 2 anos. 2 anos numa das melhores gestões de base que o Corinthians teve, ganhando tudo. Campeão do mundo, campeão da Copa do Brasil. O único título que tem 113 anos foi na nossa gestão. Uma gestão de pessoas técnicas, de pessoas que conhecia, que ia para a beira do campo, que fez uma reformulação no Sub-17, onde todos os jogadores foram profissionais. Está aí o Carlos Augusto, Seleção Brasileira, onde demos mais de 300 milhões de receita para o Corinthians, onde aumentamos as porcentagens dos jogadores de base, que isso a gente entende bem e é o que nós vamos fazer a partir de 2024 para a nossa base. Uma grande estrutura, porque vai ser uma fábrica de jogadores, porque a nossa base é o clube mais procurado para avaliações. Então nós vamos estruturar muito mais nisso. Olha as peças que estão saindo aí, grandes garotos que demos de graça, estamos vendendo de graça. Ao contrário, esses jogadores nossos serão a terceira receita. A primeira tem que ser pontual, ela tem que ser receitas de camisa, de televisão, de placas. Jogador de base, ele tem que ter um tempo de maturação, ele tem que nos dar título, ele tem que jogar para depois ser valorizado e ser vendido por 3, 4 vezes mais. Por isso que jogador de base, tá aí, ó, a grande resposta tá essa garotada que subiu em 3, 4 meses, não deixou maturar, vendeu e nem repôs peça. E vendeu por preço barato. Só nós que vendemos barato. O Corinthians vai voltar
a ser bom pagador e a ser bom vendedor no mercado. Beijinho, eu quero tentar descobrir quem vai ser o executivo do Corinthians aí. Esse executivo está empregado? Eles estão empregados. Existe alguma possibilidade, por exemplo, do Alexandre Matos, que fez tudo? É isso que eu ia falar. Não. O Alexandre está fora. Não tem? Não tem. Alexandre, Zero? Nós monitoramos, mas não tem nada ainda Não, mas, aceito por nós. mas, por exemplo, é um nome que te interessa ou não? Não, é um bom nome, é um grande executivo, mas não está na nossa pauta, não está. Então, o Alexandre Matos não é. Não é. É porque ele gasta muito? Presidente. Olha lá o Sheik. Rodrigo Caetano é um fenômeno, presidente. Pega o homem. Já trabalhei com ele. Pega o homem. Tá no Galo, não tá no Galo? Mas aí, aí eu diria pra você, presidente, o Alexandre Matos é o cara que foi lá quando o Palmeiras precisava de uma reformulação. Não, todos eles é um bom executivo. Remontou o time inteiro do Palmeiras. E é o responsável por ter trazido o João Paulo lá pro Palmeiras da base. E ontem, quando eu fui votar, porque eu votei. João Paulo é o coordenador da base do João Palmeiras. Paulo é o cara que o Alexandre Matos João Paulo trouxe. Sampaio, é isso, né? Veio do Vitória da Bahia, se eu não me engano. Sim, é isso? É isso. Então, quem trouxe o João Paulo pro Palmeiras foi o Alexandre Matos. Ele trouxe. Ontem eu fui votar porque eu voto. Olha pra mim, olho no olho. Um cara ontem garantiu pra mim que o cara que vem para assumir a base do Palmeiras é ele, João Paulo. João Paulo? Não conversei ainda. Base não tem do nada. Palmeiras ou do Corinthians? Não, Do você Palmeiras. pode ter certeza que nós vamos trazer um grande executivo para a base também, porque isso Não é eu ele? conheço. Não tem nada conversado com o João Paulo. Não, e mesmo porque o João Paulo está muito bem empregado, está fazendo um excelente trabalho. Aliás, o João Paulo nós tentamos trazer na nossa gestão, tá? Por causa de pequena você já coisa. tentou trazer Já tentamos trazer ele na nossa época. Mas quando ele estava no Vitória, já Quando ele estava no Palmeiras? Vitória. Quando ele estava no Vitória. Antes de ir para o Vitória, por causa de um pequeno salário, que isso é um absurdo, é isso que você tem que ver. Quando o profissional é um grande profissional, ele tem que ser bem remunerado, porque a gente sabe que o retorno Quem que não te dele é deu o garantido. dinheiro para chegar onde ele queria? Não, eu era simples assessor. Quando nós comentamos disso, a gente não tinha caneta. Por isso que eu falo, senhor Mano. Hoje a gente tem a caneta. Quem tinha a caneta naquele momento? Ali era o diretor-geral, que era o Onofre, e o Roberto de Andrade. Eram eles que tinham a caneta. E era, já Disseram não para você pela João, pedida João aqui do Paulo João já Paulo. fazia um excelente trabalho no Vitória. É um cara que tem um conhecimento, é um cara agressivo no mercado. Tá aí, ó, essa resposta na base do Palmeiras, mas não tem. Só que assim, são pessoas que estão empregadas. A gente tem sim. A gente está monitorando essas pessoas, grandes profissionais de mercado, e pela primeira vez o Corinthians, pelo tamanho da marca, uma grande empresa que é o Corinthians, ele precisa ter pessoas técnicas comandando esse gigante. Augusto, até falando a respeito de pessoas aí que podem contratar esses executivos do futebol, a torcida já começa a perguntar a respeito de reforços. Eu não sei se você chegou a declarar isso publicamente ou se foi uma conversa informal nos bastidores, mas que você tinha a pretensão de trazer o Di Maria, jogador que disse que depois da Copa América ele vai se aposentar na seleção da Argentina, tem 35 anos, hoje está no Benfica. Seria um baita reforço. Mas é um cara... Continua, ele não saiu já do Benfica? Não, acho que não. Tá lá? Acho que ainda está lá. Acho que ainda tá lá. Mas e aí, Augusto? É o primeiro reforço que você quer trazer para o Corinthians ano que vem? Você viu aí o ex-presidente falar que eu fiz proposta para o Bruno Henrique, aí Rodrigo Caetano, agora o João Paulo. São todos excelentes profissionais. Não sei de onde saiu isso, mas são todos bons profissionais que nós estamos monitorando. Não só esses, como vários. Não só a nível nacional, mas a nível sul-americano, que tem as nossas características. Mas você pode ter certeza que a gente não vai abrir mão, mano, de montar um grande time. Então você confirma o Di Maria, então, essa né? mescla de base, essa mescla de monitoramento que nós queremos, e mais uns 2 medalhões, se Deus quiser, para dar aquela tranquilidade. Para trazer pro 2 time. medalhões, precisa mandar meia dúzia embora aí também, Não, Augusto. o medalhão que eu digo é medalhão titular, com condição, que inclusive com condição de retorno, que nós temos que pensar também num time mais jovial, um time que traga a nossa identidade de volta, que é isso que você está falando. O Corinthians não pode mais estar passando por isso. E também que você tenha que pensar numa receita maior ainda futuramente. Ontem lá era muito boato, então tem que perguntar para você as coisas se é verdade ou não. É verdade que você quer tirar o nome do CT do Dr. Joaquim Grava? Não, nós temos o CT de base, que já está a parte do hotel, do alojamento. É isso, não é? O negócio do Bruno Henrique, o Andrés mandou ir perguntar pro empresário do Bruno Henrique, falou que foi ele que disse pro Andrés que tinha rolado uma proposta. Outra coisa interessante é a história do Chicão, né? Porque o Chicão, e o André sempre falou que o Chicão tinha que perguntar para as pessoas,
como é que foi o Chicão como capitão do Corinthians, né? Eu tinha a impressão de que o Chicão tinha sido um falso capitão, ouvindo o André Sanches falando. Eu acho sempre que é interessante isso tudo, né? Vou trazer o Di Maria, vou ampliar a arena, vou... Cara, não, eu esperava, sim, eu espero um pouquinho mais de realidade, principalmente para quem acabou de ser eleito. Já ganhou. Não adianta vir com esse papo. E outra, com responsabilidade, esse momento tivesse sido dito assim, olha, não temos ainda nada disso, o grupo tá aí, tem que sair dessa situação, porque se você ficar falando que você vai trazer, ficar dando sorrisinho de lado, o que esses caras que estão lá hoje vão fazer no próximo jogo? Claro que profissionalmente eles deviam atuar da melhor maneira possível, mas isso mexe. O time tá aí beirando o G4 para descer. Então, como presidente já eleito, ele devia ter um pouquinho mais de calma para falar dessas coisas. Eu penso assim. Dentro que isso não vai abrir mão, a gente já quer assumir num dia, no outro, a gente já quer começar a construir, que isso também é um absurdo que em 16, 17 anos eles não priorizaram isso, porque você, com esse alojamento, você consegue avaliar a garotada do Brasil inteiro, de fora, enfim, a gente também quer usar nosso alojamento para a parte de intercâmbio, que isso traz uma grande receita, ele custeia essa manutenção da base. Isso a gente já tinha esse projeto na época, quando a gente estava na gestão do Roberto de Andrade, a gente tinha feito essa proposta, tinha feito algumas viagens nesse sentido, deixar aí uns 30, 40 lugares para essa parte de intercâmbio, isso praticamente te banca essa despesa de base. É a saída. Base é sempre a saída. Se vai acontecer, a torcida tem paciência para esperar? Tem que ter. Porque para maturar, para ficar bom, para despontar, lembra o Danilo, campeão mundial? Ficou quanto tempo sentado no banco? Lembra o Rodrigo, o Rodriguinho? Quanto tempo ficou no banco do Corinthians para poder ser campeão brasileiro? Então, não era da base, mas precisa ter tempo. Imagina, se um cara já experiente veio e teve que ter um tempo, imagina quem é garoto. A torcida espera. Verdade? Vou trazer 2 medalhões e aí o resto. Porque a molecada se assusta. Como é que faz isso? Então, eu teria paciência. Esperaria. Pode ficar aí uns 5 anos sem ganhar nada que eu não vejo problema nenhum. Sou corintiano, não dependo de título para continuar sendo corintiano. Eu vi meu time, quando me vi corintiano, ser campeão brasileiro em 90. Depois de 80 anos de vida. Acho que eu tô ligando. Vai ser campeão ou não. Tá jogando bem. Tá perdendo. Pode perder de goleada, mas se sentar a bunda no chão, como disse o Sheik, aí você assiste com prazer. Eu vi o Corinthians perder de 3-0 no Morumbi pro São Paulo do Raí. E vi os caras deitando no chão, jogando com raça. Não saí de lá triste por causa da derrota. Perdeu, beleza. Mas não teve falta de entrega. É o que tem hoje, falta de entrega. Então vamos ver o que vai dar. Vamos ouvir mais um pouco do homem. Você acha que o Renato Augusto já não pode ter um pré-contrato, ou já não fez? É isso que nós queremos entender. Você faria um pré-contrato com ele? Com o Renato Augusto, hoje eu faria um pré-contrato, sim. Como é que você renovaria? Você renovaria com o Renato Augusto? Com o Renato Augusto eu renovaria dentro das possibilidades de jogos, de minutagem, de participações. Com metas, é isso? Com metas. Não hoje da forma que ele recebe, que ele também não contribui pelo valor real do salário dele. E o Fagner? O Fagner tem contrato até o ano que vem, o Cássio também, entendeu? O Gil? O Gil tá aí numa excelente fase no final, mas também eu acho que já põe tem a uma lista. história. Tem uma lista aí, ô Augusto. Tem uma lista. Esse que termina o contrato, Fábio Santos. Porque, eu sei que você é torcedor, você falou que é torcedor de arquibancada. Eu já te encontrei lá na arena, sentado lá, xingando, comemorando, viu? Então é torcedor. E eu te ajudo, Fábio Santos, pra mim, infelizmente, não dá. Já tem uma história. O Juliano, pra mim, eu vou te falar, até hoje, eu não vi ele jogar absolutamente nada no Corinthians. Eu, infelizmente, veja, não posso falar. Eu preciso entender com o Mano. É o Mano que vai dar pra nós uma ideia. Só que a gente tem que entender... Eu tô opinião de arquibancada. Você só é presidente dia 4 de janeiro. Dia 2. Dia 2. E como torcedor? Não, como torcedor, o que a gente ouve muito arquibancada, apesar que é o time num todo, tá todo mundo descontente. Mas se você for ver,
A diretoria tem uma grande parcela de culpa disso, porque ela não teve um planejamento, ela não repôs peça. Os treinadores, quando achavam uma peça, iam lá, vendiam uma peça, não repunham. Então tem muita coisa complicada nisso. O Paulinho tem que ficar, né? O Paulinho pela parte... Até quando vai Tem que renovar mais um ano. Sim, mas a recuperação dele vai pro... Eu acho que já está em fase de começando já a parte de campo, né? Acho que já começou já. Está na transição já. Ele já está na transição já. O Gil, o Augusto. O Gil é o que eu falei, está numa fase agora boa, está nos ajudando muito, mas pênaltis contra o Bahia. O que depende agora é do Mano. Eu preciso primeiro sentar com o Mano para a gente ver. O Renato Augusto, você já falou. Renato Augusto é o melhor meia que ainda temos no país, é um craque, é um cara que já nos deu muita alegria, mas hoje também, pela própria história de lesão que ele tem, a própria parte física dele hoje, que não ajuda muito pela idade, não só pela idade também, mas pelo histórico. Bom, olha só, jogo de cintura não tem. Time aí perto de sofrer um rebaixamento na segunda divisão. Tá dispensando todo mundo que tá jogando. Por mais que seja verdade. Pouco importa a verdade nesse caso. Pouco importa. Quando o cara fala pra mim que o Gil, ou vou falar pelo Renato Augusto, que vai pensar num contrato de produtividade, aonde existe isso no Brasil? Em nenhum lugar. Em nenhum lugar. Nenhum jogador vai assinar, nenhum trabalhador vai assinar um contrato no qual, se ele se machucar, ele deixa de receber. No qual, porque ele tá em campo, tá dando sangue, ele vai botar a perna no quê? Se quebrar, o que acontece? Não recebe? Olha, esse é Augusto Melo. Foi o que venceu a eleição. A gente tem mais é que torcer para que ele faça direito. Mude essas... Porque esse tipo de ideia não vinga. Esse tipo de ideia não vinga. Não vai ter jogador para vir pro Corinthians se o contrato for de produtividade. Nenhum trabalhador assina um contrato com meta de produtividade, porque senão ele fica na mão do empregador. É a ideia da pejotização. Assina aí um contrato, sua empresa, se você tiver um acidente, eu contrato outro e você vai cuidar da sua vida. É isso que ele está falando no fim. Então, um time que está na situação que está, o presidente eleito diz o que disse, rapaz, vai ter que ter muita sorte para nós corintianos. Como disse lá no começo, nenhum dos dois servia. Quem ganhou, ganhou. Temos que torcer para que dê certo, mas que não tem qualidade alguma para ser presidente do Corinthians. Espero que eu queime minha língua, mas tá aí Augusto Melo para vocês. Tomara que dê tudo certo.